for hoje parar para contar meus testemunhos aqui, minhas crenças com as experiências práticas do produto, realmente vai muito longe. Então, é muito importante que nós possamos ter esse tipo de experiência. E hoje, à noite, nós vamos ter essa oportunidade de ouvir as experiências uns dos outros e também de compartilhar as nossas próprias experiências. Então, vai chegar um momento que a gente vai pedir, né, que quem for falar possa abrir, no caso, a sua tela, o seu microfone e dar o seu depoimento, ok? Então, à noite nós teremos esse privilégio e também vai ser um momento de pessoas que daqui a pouco não estão acostumadas a palestrar, a falar em público, poderem, né, em torno aí de 2 minutos, compartilharem conosco as suas experiências com os produtos, ok? Então, antes de dar sequência, eu queria que confirmassem que está tudo ok com o meu áudio, que estão me ouvindo bem. Sim, estou ouvindo bem, Moisés. Perfeito. Então, nós vamos assistir agora um vídeo que vai durar 2 minutos, e nesse vídeo um grande líder, que é Presidencial Diamond, chamado LR de Medeiros, ele vai explicar por que é tão importante a crença no produto. Ele vai explicar a respeito disso. Só que antes de assistirmos esse vídeo, eu quero pedir então a permissão para vocês para perguntar então daqueles que estão aqui na sala, né? Quem que vai prestar o seu testemunho ou compartilhar o seu depoimento conosco. Então, vou fazendo pergunta, e à medida que estiverem na sala, vão me dando ok. O que é esse ok? É que você vai depois abrir seu microfone e a sua câmera, ou se não quiser a câmera, só o microfone, e compartilhar o seu depoimento conosco. Então, por exemplo, o Gilberto está na sala, que foi um do que teve, né, a intenção de poder compartilhar conosco o seu depoimento. Vamos lá, próxima pessoa. Andrelise está na sala, né? Já percebi que está. Tudo ok com o teu depoimento, Andrelise? Ok. Beleza, obrigado. Eu estou batendo aqui, gente. Eu estou batendo celular com tela aqui para poder ser mais rápido, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou esquecer com o celular e vou pela tela aqui porque vai ser mais rápido. Que eu vou na sequência. Ana Maria também está conosco. Você pretende, Ana Maria, compartilhar alguma experiência conosco? Ok. Cândida? Posso compartilhar. Ok. Cleusa? Posso compartilhar. Ok. Adriana? Compartilho. Amém, aleluia, irmã. Chegou a hora, muito bem. Eunice? Eu já respondi para ti aí, escrito no chat, mas eu compartilho. Eu tenho 2 situações. Ok. Mas assim, ó, não te emociona muito que tem limite de tempo, tá? Escolhe uma delas, deixa a outra para um outro momento que vai haver. Seguido a gente vai fazer esse tipo de reunião. A colega Ivanilde também já falou aqui no chat, né? A Haddad está conosco também, né? Lá de Brasília, a colega Natividade. Então, como ela se inscreveu aqui no canal do celular, eu já entendo que ela vai, então, compartilhar conosco. A Kellen. Pessoal, não me xinguem aí, porque não é fácil. Eu tenho que ler 3 telas aqui. A tela do celular, a tela dos participantes e a tela do chat. Então, paciência aí. Moisés. Olá. É a Kellen. Eu Oi, não Kellen. sei se eu vou conseguir compartilhar uma experiência hoje, porque eu estou no trabalho ouvindo vocês, tá? Mas certo. se eu conseguir, bem tranquilo.
Tá, então quando a gente for começar essa parte, a gente já te dá prioridade, tá? Porque aí tu disse Tá, pode se ou eu não pode. responder, eu tô atendendo. Vocês Tá, passem para outra. tranquilo. Lenir, Posso compartilhar, sim. perfeito. Maria de Oliveira Almeida Jesus. Marli. Marli é o Ayrton, né? Eu não sei. É ele? É. Bom, eu vou avante aqui. Se alguém depois quiser responder mais tarde, tudo bem. O Milton. Sem dúvida, Moisés, é um privilégio. Perfeito, positivo e operante. Nando Ramos. Você Opa, pode... tô na escuta. Isso, vai poder compartilhar conosco? Desculpa, eu entrei agora. Seria compartilhar o que, Moisés? Então, assim, hoje vai ser uma reunião de depoimentos, mas se você não se preparou para isso, não tem problema, vão ter outros momentos. Fique Não, tranquilo. Vai ter Ok. outras oportunidades. Obrigado. Colega Nídia. Posso compartilhar, Moisés. Ok, obrigado. Osana. Sim, eu compartilho. Ok. E Rosenildes Moraes. Ok, então nós já temos 12 inscritos. Se algum dos que eu citei o nome não puderam responder na hora e pretendem, a gente pode fazer isso então pelo chat, certo? Então agora nós vamos assistir esse vídeo e em sequência então nós já vamos ouvir os depoimentos. Só um momentinho que eu vou compartilhar a tela. Melhorar o seu comportamento e melhorar o seu resultado, ok? 6 patamares: Elite, Premier, Silver, Gold, Platinum e Diamond. Cada patamar é uma crença necessária. Se você desenvolver essas crenças pessoais e desenvolver essa crença no seu grupo, você adianta o processo do Terra. Foi em janeiro ou fevereiro do ano passado, eu tive um treinamento com a Nathalie e ela trouxe essas crenças, já é um trabalho oficial do Terra, e a partir dessas crenças aqui eu construí o meu negócio até o Presidencial Diamond. Foi somente aqui. Você não precisa sair disso. Se você trabalhar somente dentro dessas crenças, estamos resolvidos. Primeiro patamar, até o Elite. Qual a crença necessária? A crença nos produtos. Até o Elite, você não precisa entender nada desse negócio. Não precisa saber nada, nada mesmo. Produto te leva até o Elite. E como que eu adquiro crença no produto? Utilizando. Você não vai ter crença sem usar produto. Algumas pessoas já fazem doTERRA há um tempo e a preocupação dela é vender o óleo. Você já deve ter visto. O cara faz o cadastro, aí quando ele faz o cadastro, ele está preocupado que o cadastro chega, porque ele tem que vender o óleo para recuperar o dinheiro, e aí... Tá, mas se você não usar, você não tem crença. Se você não tem crença, você não consegue enraizar o seu negócio. Você quer crescer, quer bater a primeira qualificação, é a crença no produto, é usando. E aí lembra que eu falei agora há pouco no outro treinamento, falamos a respeito de comunicação. Na minha comunicação, uma das coisas que eu mais falo é da minha mãe.
Por quê? Porque do resultado dela é baseado nos produtos. O resultado dos produtos dentro da minha casa, da minha família, aumentou a minha crença. Quanto mais pessoas na minha família estão tendo resultado com produto, mais autoridade eu tenho para falar desse negócio. E resultado com produto é diferente de conhecimento com produto. Tem pessoas que têm ínfimo conhecimento, sabe tudo, entende tudo do produto, é doutor, é PhD, é o expert do produto, mas não usa, não tem resultado. Cara, você só vai ter resultado dentro desse modelo de negócio se a sua base for de produtos. Não tem outra forma. E como que eu tenho uma base de produto? Como que eu tenho uma crença em produtos? Utilizando o produto. E lembra que eu falei que o Presidencial Diamond não é só o cara que tem 6 linhas Platinum? O Presidencial ele precisa ter 54 elites. Toda a sua base do seu Presidencial, a crença dele é sobre o produto. É no produto, não é a crença do negócio, é a crença do produto que faz a qualificação. Então, tudo na doTERRA, aprenda a ser um elite e você sabe ensinar as pessoas a serem elites, tá bom? Primeira crença. Segunda crença. Ok. Conseguiram então assistir, certo? Chegou legal aí o áudio e o vídeo? Isso é uma pergunta? Perfeito. Agradeço. Então fica bem claro ali que para nós chegarmos à elite, que é a base do negócio, nós precisamos ter a crença no produto. Pessoal, não tem outra forma. Não adianta eu inventar um sistema matemático, uma equação linear, não tem outra fórmula. A doTERRA é um negócio de produtos, pessoa a pessoa. Se eu não tiver a crença, eu não vou trazer ninguém, porque eu não estou indo. Se eu não estou indo, como é que eu vou trazer alguém? Se eu não estou indo para o sucesso, eu não vou trazer outros para o sucesso. Então, se eu quiser só usar produtos para o dia a dia, é uma situação. Se eu quiser construir um negócio, eu preciso ter experiência com produto. Por isso que esse tipo de reunião nós vamos fazer com sequência. Primeiro que estimula pessoas que não têm, assim, daqui a pouco aquela grande habilidade ou experiência em falar, e nós precisamos falar para os outros quando a gente quer divulgar os produtos, né? Não tem outro jeito, ninguém vai conseguir olhar para nós e por osmose entender o que a gente acredita nos produtos. Então é um negócio que a gente precisa divulgar. Então, além de ser uma oportunidade de você poder começar a se expressar, também é uma situação que vai ajudar outros a poderem aumentar a sua crença ou ouvir a sua experiência. A minha crença começou com o depoimento do meu filho. Aquilo que me levou a usar produto. Então, é assim que funciona. A gente ouve uma pessoa de confiança falar alguma coisa, vai ali, usa, e ao adquirir experiência, você fala para outros e assim a empresa cresce, ok? Então, nós vamos começar, então, com essa parte, né? Se quiserem abrir a câmera, por favor, fiquem à vontade, mas pelo menos o áudio, quando você for falar, a gente precisa que você abra. E uma vez que você abra o áudio e fale, e assim que concluir, a gente precisa que você feche o seu áudio. Se você não fechar, eu vou fazê-lo por aqui, porque senão acaba o ruído, né? Atrapalhando outras pessoas, né? E 2 minutos, então, no máximo, não quer dizer que eu preciso usar os 2 minutos. Quando der 2 minutos, se a pessoa não parar de falar, eu vou fazer para a pessoa saber que já está, no caso, no tempo, né? Certo? Então, nós vamos seguir aquela ordem ali da chamada para que todos possam já ficar mais ou menos prevenidos, com exceção da colega Kellen que está no trabalho. Kellen, você está nos ouvindo agora? Sim, Moisés, estou te ouvindo. Ok. Podes, então, por favor, fazer uso da palavra? Claro, eu vou tentar ligar minha câmera aqui, para vocês me enxergarem também. Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Kellen, eu sou de Farroupilha, mas trabalho em Caxias. E eu comecei a usar os olhos na metade do ano passado, mais ou menos, eu conheci eles. Mas eu acreditei de fato neles quando o meu sobrinho utilizou lá em casa o brief. Ele estava bem trancadinho. E eu passei uma gotinha na minha mão, e aí peguei a mãozinha dele e ele fez uma conchinha. Eu não quis dar
uma gotinha na mão dele, porque eu achei que talvez fosse ser forte demais. Ele tem 8 aninhos. E aí, depois disso, assim, sei lá, uns 30, 40 segundos depois, o narizinho dele começou a escorrer e não parava mais. E aí eu até fiquei um pouco assustada, assim, porque saía muita secreção, assim, né? E ele passou a noite lá em casa, dormiu lá e dormiu a noite super bem. E quando ele me enxerga, que agora a gente não tá se vendo muito, né? Mas quando a gente conversa, ele sempre me pede, tu tem aquela gotinha lá para respirar bem, tia? Então, é uma coisa que ficou assim, bem, bem marcado nele e em mim também pela quantidade de secreção que saiu aquela noite. A princípio, é esse meu depoimento, assim, de cara, porque eu não tinha preparado nada. Não, perfeito, foi espontâneo e o brief realmente é um óleo que eu sempre digo nos meus treinamentos que todo mundo deveria ter o direito de ter esse óleo em casa. Realmente é uma bênção, né? É uma dádiva. Obrigado, então, Kellen. Agora você já nos ajudou e pode aí, então, continuar os seus trabalhos aí, porque alguém tem que trabalhar nesse país, né? Verdade. Tá bom. Obrigado Obrigada, mesmo. gente. E foi Boa gravado, noite. né? Depois me cobra aí que eu consigo te enviar para você poder se auto-assistir. Tá bom? Ah, tá. Combinado. Ok. Obrigado. Perfeito. Imagina. Andrelise, por favor, podes fazer uso da palavra? Oi, Moisés, boa noite. Sim, claro, com muito prazer. Então, eu, quando conheci os olhos, foi no final ali de fevereiro, início de março, quando veio o meu kit, né? Então, eu que tenho enxaqueca há uns 40 anos, tratava com neurologista, enfim, tudo. E pensei, então vou testar, vamos ver se é bom mesmo, como estão dizendo. E fiz o uso do Peppermint, então, e a primeira, daí passou, né? Aliviou, passou, daí eu pensei, isso acho que é psicológico, né? Aí tá, passou. Daí na outra semana me deu enxaqueca novamente, daí eu passei de novo e a minha dor de cabeça, ela sumiu. E eu pensei, não, mas esse negócio é bom mesmo, né? Porque eu tinha que fazer uso de medicamentos fortíssimos, né? Eu tomava remédio controlado toda noite. E agora fazem aproximadamente acho que 3 semanas, em questão de pouco tempo, eu sei que eu não fiz certo, eu acabei parando a medicação de remédio controlado, né? Por conta, né? Mas quero dizer que eu tô super bem, porque eu fiz o uso também do olíbano, né? O frankincense, né? Que diz que ele é antidepressivo, então eu usei por 2 meses e eu parei com toda a minha medicação de neurologista e a medicação assim para enxaqueca. E também quero compartilhar uma outra experiência que foi do Copaíba, que eu também sempre tive problema de infecção na bexiga. E comecei a perceber que estava me dando essa infecção na bexiga, começou a puxar a minha perna, tudo assim, eu fiquei bem ruim. E eu fiz uso da Copaíba, então passei assim com óleo carreador no fundo da barriga e na sola do pé, como eu tinha visto uma live de uma obstetra falando sobre óleo de Copaíba, né, do doTERRA. E para minha experiência, 15 minutos depois eu não tinha mais nada, absolutamente nada. Então, meus depoimentos são esses e estou cada dia mais apaixonada com esses óleos. E era isso mesmo. Perfeito, agradeço, muito bom. Eu estou anotando aqui os óleos que vocês estão citando e até agora já foram 4 do kit, né? Olha, porque esses kits não estão aí à toa, né? Na realidade, são uma farmácia em casa. Obrigado. Moisés, Então. Moisés, Oi? se tu me permite, vou compartilhar bem rapidinho uma experiência de uma cliente hoje, tá? Olha, mas rapidinho mesmo, porque senão a gente quebra Não, mas eu acho que vale a pena, tá? Na verdade, ela quer se cadastrar e ela comprou um óleo de melaleuca e ela me ligou ontem dizendo que quer encomendar um outro, porque ela comprou de 5 ml e que ela já extraiu a unha dela 11 vezes e que com o melaleuca, em questão de um mês, está praticamente curado. Então, eu queria compartilhar isso aí do melaleuca, que eu me arrepiei quando ela me contou. Ela estava emocionada me contando isso.
Maravilha, né? A gente tá? ajudar a tirar as dores das pessoas e os problemas. Sim, não tem Obrigado, preço. então, hein? Me cobra a Eu que gravação também. agradeço. Tá joia. Tá, Valeu. tá Tranquilo. bom. Isso aí. Agora, então, é a nossa colega Cândida. Oi. Olá. Bem, Pode. a minha experiência é através da minha irmã, que toda a minha família tem relatos maravilhosos em relação à utilização dos óleos. Mas essa minha irmã, ela sempre teve um problema de taquicardia, até chegou a ser ter que ir para o hospital, para emergência com taquicardia assim grave, né? E a partir do momento que ela começou a utilizar o lavanda, então cheirando, né, colocando a gotinha nas mãos e passando, fazendo uma massagem sobre o peito, né, ela começou a se sentir muito bem e ela sentiu que não precisou mais usar esse medicamento que ela usava quando ela estava com essas crises de taquicardia. Então ela foi consultar e falou para o médico, né, que ela não estava tendo mais essas crises, que ela estava usando um óleo essencial que era natural e que, né, o que ele dizia em relação a isso, né? Então ele disse, ótimo, ótimo, eles porque esses bloqueadores são muito perigosos. Que bom, continue fazendo uso desse óleo. Então, se tu não precisar usar mais esse bloqueador, é muito melhor. E são vários os relatos. Eu não vou me estender porque, né, justamente eu sei que cada um tem seu tempo. Mas se fosse para contar, eu passaria a noite aqui contando várias experiências com todos os membros da minha família, até com a minha cachorrinha. Muito obrigada, então, pela oportunidade. Tá certo. Obrigado, colega, por teres compartilhado. Ainda teve essa questão aí do médico, né? Que isso aí é muito importante, né? Tem Por médicos que isso que eu tenham quis visão. contar esse. Aham, perfeito. Obrigado mesmo. E olha como tá ficando Obrigada a você. Obrigada legal a pela nossa oportunidade. reunião. Tá certo. Continuando com vacaria, então, passamos agora o tempo para a colega Cleusa. Boa noite, então, Moisés. São muitos os relatos, como a Cândida falou, mas eu vou falar sobre o limão siciliano. Eu comecei a fazer uso do limão siciliano logo que eu adquiri o kit, tomando uma gotinha pela manhã no copo d'água. E depois quando eu acostumei com a gotinha, eu já passei a tomar 2 gotinhas por dia, e daí já tomava em outros horários do dia. O que aconteceu com isso? Eu notei uma melhora, que eu tinha problema de gastrite, por causa de outras medicações de uso contínuo que eu tomava, então eu tinha que fazer uso do omeprazol. Então eu fui retirando o omeprazol, fui tomando de vez em quando, eu tomava um, e comecei a perceber que eu não tinha mais necessidade de usar o omeprazol diariamente. Então foi com o limão siciliano que eu deixei de tomar o omeprazol, né? Tanto que esses dias, numa limpeza que eu andei fazendo, coloquei fora vários envelopes de omeprazol por estarem vencidos, por não ter mais precisado fazer uso dele. Então, com isso, também tive uma melhora na questão circulatória, né? Porque volta e meia eu tinha acúmulo de inchaço, principalmente nas pernas, nos pés, de ficar muito tempo em pé. Eu notei que isso também teve uma melhora incrível. Não tenho mais esses inchaços nas pernas, pelo motivo de ficar tanto tempo em pé. Né? Então, o limão siciliano, ele é muito usado aqui em casa, todo mundo usa, tem o hábito de usar. E eu uso também agora, além de tomar a gotinha de manhã, eu tenho sempre numa jarra de vidro com óleo essencial. Então, às vezes eu coloco limão siciliano e às vezes eu coloco o tangerine. Mas o efeito que eu deixei de usar o omeprazol foi usando o limão siciliano. Então, é esse o relato que eu escolhi para dar na noite de hoje, porque são tantos. Cada óleo existe um relato, né? Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, colega. A gente agradece aí. Realmente como é incrível, assim, cada vez que alguém fala, aquilo fortalece a nossa crença. Então, muito importante mesmo. Te agradeço.
E vamos avante. Agora, então, é a colega Adriana que vai ter a oportunidade de compartilhar conosco. Adriana, tu tem direito a 3 minutos, tá? Porque tu ajuda muito no grupo. Nossa, é muito pouco para mim. Eu preciso de 2 anos para compartilhar de todo o avanço que eu tive dentro da doTERRA, principalmente nas questões emocionais. Então, no momento que chegou o meu kit, que eu compartilhei as gotinhas com algumas pessoas, eu sentia que nas questões físicas as pessoas tinham seus resultados, mas como usá-los para mim? Porque eu não tinha problemas físicos, eu simplesmente tinha situações emocionais minhas, e aí eu entendi o gerânio. O gerânio, então, até hoje é meu óleo base, porque além de ser um óleo feminino, que ele trabalha com todas as questões de TPM e assim por diante, né? Ele simplesmente desenvolve coragem e ação. Em momento algum eu estaria nesse momento fazendo um áudio com vocês. Não, eu não faria. E muita gente sabe da minha sofrência em relação à minha superação pessoal, porque é algo muito pessoal, muito particular comigo mesma. Então, para eu estar aqui nesse momento, é estar dentro de uma pipa de gerânio. E como eu pude medir a questão terapêutica, então, desse óleo? Eu comecei a me observar. Então, eu me peguei em situações assim, que antes eu ouvia pessoas conversando, e se por um acaso uma delas erguesse a voz, eu fazia um processo de encolhimento, eu já me calava. Em outro grupo, se eu chegasse e 2 pessoas estivessem opinando, se posicionando, eu fazia cara de paisagem. E assim eu fui me observando, até que chegou um dia que eu disse, meu Deus do céu, eu estou conseguindo me expressar, eu estou conseguindo me posicionar e estou conseguindo me avaliar. E quem é que está fazendo todo esse trabalho em mim? O gerânio. Então eu uso até hoje gerânio todos os dias, 3 vezes por dia, no mínimo, embaixo dos dedos dos pés. Então, agradeço o momento, está aí a turma maravilhosa, que muitos conhecem desse meu depoimento sobre gerânio, como eu tenho outros tantos olhos para falar e outras situações. Uma boa noite para vocês, obrigado. Ok, colega, muito interessante, porque é bem diferente daquilo que a gente ouviu até agora, né? Então, olha que interessante. É difícil, assim, para a gente complementar, porque aquilo que acontece com a outra pessoa, a gente não imagina, a gente sabe das nossas experiências. E quando você vê a experiência do outro, da outra, parece que o mundo se alarga, né? Parece que a gente começa a ter uma visão 360 graus mesmo. Muito obrigado. Passamos agora o tempo, então, para a colega Eunice, de Porto Alegre. Moisés, assim, ó, eu vou fazer um depoimento de alguém da minha família, teria vários, mas este é o mais recente, então eu acho que é um dos mais importantes para fazer hoje. Teria vários, como todos aí, quando a gente usa os olhos, a gente fala com tanta gente e indica, e tem muitos relatos de positivos sobre os olhos. Mas o meu filho, desde pequeno, ele tinha muito otite e ele usou dreno quando ele era pequeno. Então, ele é uma pessoa que sempre, constantemente, está com problema no ouvido. E uns 2 meses atrás, ele me ligou um dia e disse assim, mãe, já fiz vários tratamentos, já tomei vários antibióticos, tudo, e não resolve o problema do meu ouvido. Aí eu disse para ele, por que tu não me falou, né? Porque às vezes eles não acreditam muito porque são jovens, daí acho que é melhor tomar uma medicação. E daí eu tratei a parte interna com orégano e o peppermint na cápsula. Ele tomava 2 vezes ao dia, fez por 1 semana, mas ele estava com o tímpano perfurado. E daí o médico disse, agora, nesse momento da pandemia, é melhor tu não ir no hospital, porque é melhor se afastar do hospital, deixa para quando voltar.
Só que ele estava com o tímpano furado. Ele disse, eu passo o dia inteiro com esse barulhão dentro do meu ouvido. E daí eu fiz um blender com melaleuca para ele, e ele passou em volta do ouvido, assim, passava 3 vezes ao dia. Em 5 dias, fechou o tímpano dele e curou a inflamação, e ele não sente mais nada no ouvido. Ele está impressionado com o resultado dos óleos essenciais. Então, este é o meu depoimento hoje. Perfeito, colega. Olha, muito impactante, né? Imagina, eu jamais imaginei que o óleo essencial teria essa condição. Na realidade, ele fez uma cirurgia, em outras palavras. Né? Ele disse assim, mãe, eu ouvi um eco o dia todo, tudo que falavam parece que reproduzia no meu ouvido. Eu ia falar no celular, eu tinha que trocar para o outro ouvido, porque dava sempre o eco. Ele disse assim, fechou, porque eu não estou sentindo mais nada. Então, assim, em 5 dias resolver, o melaleuca é fantástico. Muito forte. Então é isso, essa é a minha contribuição. Obrigado, show de bola. Agora passamos tempo para a colega Ivanilde. Bom, a Ivanilde está demorando a entrar. Vamos passar o tempo, então, para a colega Lenir. Oi, Moisés. Olá. Eu vou compartilhar, então, uma história de uma pessoa, uma comadre. Tenho vários, né? Mas, enfim, eu acho que esse é bem importante agora, porque é um dos olhos que não foi falado ainda. Eu tenho uma comadre que ela não, desde o momento que eu falei, ela nunca deu credibilidade para os olhos. Assim, ela sempre ouvia, assim, mas a gente percebe quando a pessoa não quer, muda de assunto, né? E a mãe dela, ela é fumante, acho que deve estar com 75 anos, e deu um problema que ela não circula mais o sangue, então fechou, eu acho que uma veia que passa, né, o sangue vai para o cérebro, e as pernas dela ficou duras e geladas, assim, não tinha circulação nas pernas. E ela tinha uma ferida que não cicatrizava mais. E um dia, a gente conversando, ela disse, escuta, tem alguma coisa a perder, por que tu não faz um teste? Ela disse assim, eu sinto que a minha mãe vai morrer. Ela disse, a cada dia parece que é uma despedida. E ela disse que é tão triste chegar lá e ela tá naquele sofrimento, ela tá naquela perna fria, a mão gelada, não ter circulação, aquela ferida só aumentando. Daí ela disse, tá, então o que tu me sugere? Eu digo, eu vou te sugerir a copaíba para ela ingerir e vou te sugerir o eucalipto e o cipestre para você fazer massagem, né, nas pernas dela. E eu acho que não se passaram 15 dias e ela disse assim, olha, eu só tenho só gratidão porque as pernas da minha mãe tá bem quentinha. E eu chego lá, ela já pede para que eu faça a massagem nela. E essa semana ela já me ligou e encomendou novamente. Então, e ela disse é só gratidão, porque se não fosse os olhos, talvez a minha mãe não estaria mais aqui. Então, bem impactante a história dela. Bem impactante mesmo, né? Minha nossa. E a gente fica assim até, né, sem ter o que dizer, porque que dádivas, né? O nosso Deus colocou à nossa disposição. Muito agradecido, então, Lenir. Muito ótimo mesmo aí você ter compartilhado conosco. Eu não sei se agora a Ivanilde ou a Haddad estão prontas aí para poder falar conosco. Oi, eu posso, Moisés, agora? Por favor. Pois é. Boa noite para todos, então, muito obrigada por estar aqui junto com vocês, compartilhando de muitas e muitas experiências, mas como é só 2 minutinhos, né? Então, vamos lá. Primeiro, então, foi que eu adquiri o kit em março do ano passado, e a primeira experiência maravilhosa foi com um sobrinho meu, que ele estava com uma micose, então a médica já tinha receitado um monte de coisa, e aí eu troquei uma ideia com a Adriana, falei para minha irmã, e ela simplesmente não comprou nada do que o médico receitou, e ele se curou. Em uma semana ele se curou. Então foi assim algo fantástico, muito bom. Segundo foi com a minha mãe, que ela tem tinha, né, bastante dores nos ombros há bastante tempo, e ela começou a usar Deep Blue,
Quer dizer que o Deep Blue, lá na minha casa, na casa da minha mãe e das minhas irmãs, é o milagroso, sabe? Eu não fico mais sem ele e ninguém mais fica da minha casa. Minha mãe diz assim, se custar R$ 500 eu vou comprar, porque eu não vou ficar mais sem ele, né? Então, devido agora à situação aqui também que nós estamos vivendo agora, eu tenho ficado bastante tempo lá com eles e então eu sempre usando óleos com eles, né? Então, assim, eles estão bem felizes. Então, meu pai tem diabetes. Outro dia também, numa live dessas, eu ouvi sobre o gerânio. Ele está usando, está muito feliz, porque ele estava sentindo os pés, assim, bastante amortecidos e, enfim, ele está ficando bem melhor mesmo. O peppermint, que também é outra paixão de todos, minha principalmente, assim, o peppermint, eu amo ele, né? Nunca mais botei nada na boca, cabeça, porque simplesmente eu nem boto gota, não boto, né? Eu só molho o dedo no vidrinho, passo nas têmporas e já deu para dor, né? E o Bruff também, minha mãe também estava com problema de bronquite asmática, né? Já há bastante tempo. Ela não usa bombinha já faz um bom tempo. Enfim, tem muitos relatos, é muito, muito bacana mesmo. Mas como a Adriana também falou, também atinge bastante o emocional, porque os meus pais estão assim muito mais felizes quando eu estou lá. Eu faço até um escalda-pés e o meu pai antes de deitar sempre diz assim: muito obrigado. Esses óleos realmente assim são muito, muito bons. E a minha irmã também usa bastante também o Zengeste, porque ajuda bastante. Esses dias também ela estava com problema, elas que teve uma crise de fígado e aí depois ela até falou comigo assim, foi como tirar com a mão. Então, assim, são todos fantásticos, né? A gente escolhe sempre alguns, assim, que mais... porque é por causa das situações que às vezes vão acontecendo no dia a dia, mas todos eles são maravilhosos, né? Então, muito bom mesmo. Muito obrigada pela oportunidade. Perfeito, colega. A gente agradece por compartilhar esses ensinamentos e essas experiências pessoais, familiares conosco. Foi bem amplo, né? Abrangeu várias situações. Muito agradecido mesmo. E agora nós vamos ter uma presença aí masculina, né? Até agora só foi o lado feminino. Vamos convidar o colega Milton para usar o microfone. E a câmera. Boa noite, a equipe toda, maravilhosa aí, de pessoas empreendedoras que acreditam. Moisés, a minha experiência pessoal é rápida. Uma sinusite de uns mais de 10 anos, curada em pouco tempo, em menos de 3 meses. Mas essa não é importante que eu quero contar. Nós, normalmente, as pessoas falam que o óleo essencial é muito caro e que é só pessoas ricas que podem comprar. Eu tenho uma senhora, uma cliente, a dona Sueli, é uma pessoa, professora aposentada, o salário dela não chega a 2 salários, mal dá para ela sobreviver, e ela estava com um problema sério de circulação. E eu falei do Hélio Crisum para ela. E falei assim, meio temeroso. Até disse, dona Sueli, ele é um pouco caro, mas ele é um remédio que vai lhe ajudar muito. Não, não importa, eu quero. Resumo, ela comprou, usou e uma semana depois, a amiga dela comprou, também no mesmo padrão social, comprou, usou e logo em seguida, dentro de um mês, eu vendi 3 Hélio Crisum. Você sabe quanto custa, é quase R$500. Uau! Então, isso foi extraordinário. A partir daquele momento, eu passei a crer que a pessoa, quando precisa, ela vai buscar os recursos aonde não tem. Ela quer a solução do problema. Esse é meu testemunho, Moisés. Muito obrigado a vocês. Uma boa noite. Espero ter contribuído. Perfeito, com certeza, meu irmão. Olha que vender limão é fácil, né? Agora vender Hélio Crisum já tem que ter bala na agulha, né? Porque o bichinho é caro. Então, parabéns aí, irmão. Parabéns que as pessoas compraram de cara, porque realmente o produto funciona. O Hélio Crisum é chamado também de sempre viva, né? Então, realmente é um produto fantástico. Agradecido. Agora, então, passamos o tempo para a colega Nídia. Boa noite, pessoal, tudo bem?
A minha experiência com os óleos essenciais foi com o melaleuca. Na verdade, eu sempre procurei tratamentos naturais para a saúde e há muito tempo eu andava atrás desse óleo e não conseguia. Aí a Cleusa me convidou para me cadastrar na doTERRA, não precisou me convencer, eu perguntei a ela, tem óleo de melaleuca? Sim, então vamos cadastrar. Eu uso o melaleuca para dermatite seborreica. Primeiro eu usei no shampoo, 8 gotas de melaleuca no shampoo, e depois eu alternei com outros óleos, alecrim, cedro, olíbano, e depois eu uso também o melaleuca, faço uma sinergia lavanda, melaleuca e copaíba e utilizo com óleo de coco direto no couro cabeludo. Durmo com essa mistura e no outro dia eu lavo normal, tem que lavar com uma água morna, não quente, e me ajudou muito. Eu era muito nervosa porque isso causa muita coceira, enfim, até ansiedade eu tinha por causa disso. Melhorou muito, continua progredindo, porque eu tenho esse problema desde 2005. Gastei horrores no dermatologista. Chegou um dia que a médica me disse: eu não sei o que fazer contigo. Eu pensei, então, não venho mais. Vou procurar um tratamento que resolva. E essa é a minha experiência. Outras experiências nós temos na minha família, muita asma, rinite, sinusite. Quando chega no outono, eu estou sempre com dor de cabeça, tinha dor de cabeça, na verdade, febre, daí vem a sinusite, vem a rinite. Esse ano, até agora, eu não tenho nada, porque eu não vivo sem o Peppermint. Eu uso muito o Zengest, porque como eu sou ansiosa, eu tenho problema de estômago, então para mim está sendo maravilhoso, eu me sinto feliz, leve. Os óleos, não vivo mais sem os óleos essenciais. Muito obrigada. Perfeito, colega. Olha só, né? Como assim eu fico pensando, pessoas que não são da doTERRA ou que estão convidadas ao assistirem essa live, o que elas pensariam? Será que alguém ficaria de fora? Eu diria assim, ó, é irresistível. Que tantas pessoas não vão estar certas, né? Então, o poder do testemunho, o poder do depoimento, a experiência pessoal é poderoso. Parabéns mesmo. Muito agradecido, Nídia, pela tua contribuição. Osana, podes agora falar para nós? Sim, posso. Boa noite a todos. Eu moro no interior, moro numa casa com a minha mãe. A gente vive da terra, não da doTERRA por enquanto. Então, assim, eu sempre auxilio a minha mãe no banho e numa certa tarde, quando ela foi tomar banho, eu abri a porta do quarto dela e logo após o quarto tem o banheiro. E o banheiro e o quarto estavam invadidos por abelhas. E daí na hora eu pensei, e agora, o que a gente vai fazer? Alguma coisa para matar? Eu não queria matar as abelhas, é claro, queria só espantar. Aí eu lembrei do TerraShield. Coloquei umas 3 gotinhas no difusor, coloquei dentro do quarto, deixei a porta do quarto fechada e abri a janela do quarto e abri a janela do banheiro. Em poucos minutos nós voltamos lá e, para nossa surpresa, as abelhas tinham ido embora. Não morreu nenhuma abelha, sobrou só uma abelha no banheiro. E as outras todas sumiram. Então, esse é o meu depoimento sobre as abelhas. A gente teria, claro, vários depoimentos sobre o uso dos óleos para dores e outras situações. Mas hoje, esse é o meu depoimento. Puxa, olha só que assunto totalmente diferente, né, colega? Eu não sabia disso. Para mim é novidade mesmo. Quantas pessoas aí no meio rural precisariam desse produto para essa situação, né? Como você disse, sem matar nenhuma abelha. Incrível mesmo. Olha o poder da natureza, o equilíbrio da natureza. Agradeço, Osana. Valeu. Boa noite. Obrigado por participar. Foi um privilégio. Adriana, tu queria convidar uma pessoa para falar, é isso?
Sim, Moisés, eu gostaria de convidar a doutora Eníria para dar um depoimento dela, porque ela já tem tantos. Eu tenho certeza que ela vai ilustrar bastante a nossa noite. Ótimo, então vamos aguardar então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estava em dúvida se tinha feito certo aqui abrindo o microfone. Sou um pouco perdida nessa parte aí. A Adriana me pegou de surpresa, mas vou narrar. Eu não sei por onde ela quer que eu comece. Eu já fiz um depoimento, inclusive, sobre um problema que foi o que me levou exatamente a começar com o uso dos óleos, né? E logo depois dizer a ela que sim, que queria me cadastrar, aceitando o seu convite, que eu agradeço, sempre vou agradecer muito. E iniciei com o uso do melaleuca, porque eu tinha um zumbido muito forte de ouvido, no ouvido há muitíssimos anos, há uns 40 anos. Fiz toda a série de tratamentos possíveis, imagináveis, exames neurológicos, foi decorrente de alguns episódios de labirintite, mas eu nunca consegui controlar o ruído. Era noite e dia, um motorzinho dentro do meu ouvido, da minha cabeça. Assim mesmo eu conseguia fazer as minhas coisas, trabalhar e tal, mas era bastante incômodo. Então, quando a Adriana me assinou essa possibilidade com melaleuca, eu fiz e foi espantoso, porque colocando ali o remédio, né, num algodão, primeiro eu tinha posto assim no ouvido, depois eu percebi que era muito forte, logo tirei e coloquei o óleo de coco e novamente o melaleuca sem pingar para dentro do ouvido, né? Ali no pavilhão auricular, com um algodãozinho, e 30 minutos depois eu não tinha ruído. E até agora, e hoje ainda eu disse para o meu marido, estou procurando ruído e não estou encontrando. Bom, depois... Então é uma coisa assim que eu procuro o ruído, sabe? Quando tu procura, porque como é que sumiu, né? Eu continuei passando, esse fim de semana eu não tinha ainda, agora já chegou de novo meu melaleuca, e então eu já continuo a fazer a massagem ali, estou ótima, ótima, não tenho mais ruído. E meu esposo, então, tá, comecei por aí, daí meu esposo está com uma fratura de fêmur, eu posso falar, assim, o tempo, dispor do tempo assim? Moisés? A gente tinha combinado de 2 a 3 minutos, né? Mas então já botei meu tempo, né? Eu ia contar do meu esposo. Mas como você não tinha essa informação, né? E você é da parte da saúde, a gente também dá uma flexibilizada, por favor. Ok. Só para dizer que meu esposo está com fratura de fêmur, sem condições de cirurgia por causa da pandemia, não vai baixar ao hospital para fazer. Muita dor, tomando tramal 100 miligramas, já há 2 meses. E começou com o uso do Deep Blue, e depois com uma sinergia de óleos, que a Adriana foi quem fez e trouxe para nós, complementado pelo óleo de coco, e começou a passar, a reduzir o tramal, que era o que ele estava tomando, tramal 100 miligramas, e agora ele está, hoje é o 11º dia que ele está só com o uso do Deep Blue, da pomada Hub, né, Deep Blue Hub, e aqueles óleos todos dentro do vidrinho, que eu não vou agora nominar os óleos, depois se alguém quiser me pergunta, eu digo. Está ótimo, está bem, está suportando tranquilamente. Uau. Era esse meu depoimento. Moisés? Sim. Moisés, por gentileza, podia pedir para a dona Eníria explicar o óleo que ela utilizou para o barulho no ouvido, porque a Sueli, a minha cliente, me ligou logo na hora e eu tive que sair para ir lá atender. Pensei até que era mais um médico Izu, mas não era, né? Era um Lemo. E a doutora Eníria, seu Milton. Desculpa, eu não sabia. Desculpa, doutora. Não, por favor, eu sou a Eníria. Eu sou a Eníria. Esses títulos é a vida que nos concede através do estudo, mas eu sou a Eníria, tá? Por favor. Tá certo, doutora. Não precisa o título, não. Então, o que eu usei foi o melaleuca. Depois, até porque eu, assim, fiquei bem, eu disse, vou pôr na massagem um pouquinho de lavanda, que eu faço a massagem assim com o dedo ao redor
de todo o pavilhão auricular, aqui a orelha, né? Eu fui passando lavanda e agora quando eu fiquei sem o melaleuca, eu usei copaíba. Não voltou o ruído, tá? Maravilha. Obrigado, senhora, viu? Então, obrigada a vocês. Ok, Muito obrigada e doutora. uma boa noite. Boa noite, agradecemos as suas contribuições. Muito bom. Obrigada. E temos que marcar um dia para você dar palestra para nós, hein? Ah, deixa eu ficar bem firme. Eu estou estudando como louca. Olha só, perfeito, obrigado. Tá bom? Tranquilo. Obrigada a vocês. Tá certo. Agora, então, na sequência, o nosso colega Paulo, diretamente de Nova Prata. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, tenho vários relatos, né? Eu vou começar pelo, que nem a senhora falou aí agora do ouvido. Eu tinha um zumbido também, tive 2 dias. Eu deitava e ficava aquele, tipo uma batida na porta. Tum, tum, tum. Ah, que coisa chata. E tá me escutando bem aí, Moisés? Perfeito, depois apresenta a princesa para nós aí, estamos curiosos. Aí não conta no tempo, tá? A parte da apresentação não conta. Tá joia. E aí, então, eu lembrei que o melaleuca era excelente para isso, né? E eu resolvi passar uma gota, pingar uma gota no algodão e dormir com ele no ouvido. Então, no primeiro dia eu fiquei pensando, foi logo que eu conheci os olhos, né? Ah, será que foi coincidência, parou esse zumbido, né? Ah, daí não pode ter sido, né? Bom, resumindo, resolveu, né? Passei o melaleuca e resolveu. Agora, semana passada, saindo de uma aula de Pilates, eu senti que a minha pressão ela baixou, eu senti enjoado e tonto. Aí eu pedi para a moça da recepção medir a pressão, né? E realmente estava um pouquinho baixo. Aí ela falou que muitas pessoas descobrem que tem labirintite fazendo aula de Pilates. E aí eu falei para ela, bom, então eu vou começar a usar um óleo, né? Até eles conhecem os óleos essenciais lá também, né? Nessa academia. E ela falou, isso, usa o Peppermint que é excelente. Eu, perfeito. Mas isso aconteceu 2 aulas, né? Seguido. E na terceira aula, eu resolvi fazer o uso do Peppermint. E antes de sair de casa, eu passei o alecrim nos pulsos, né? Que ele ajuda na pressão, né? Fiz a aula bem tranquilo, não deu nada. Quis sentir aquele enjoo assim e usei o Peppermint. Foi bem tranquilo, não deu nada. E então esses seriam os 2 relatos, né? Teria outros sobre insônia usando o Serenity. Uma moça acabou de me mandar uma mensagem se eu tenho ainda o lavanda, né? Que ela está precisando, que o dela acabou. Então, teria vários outros relatos de outras pessoas também, né? Não só meu. Esses seriam os meus relatos. Né? Perfeito. E a princesa? A Gabriela tá tentando dar um arroto aqui, acabou de mamar. É parecida, hein? Parabéns. Valeu, viu, obrigado. Moisés? Moisés, Tem a tá cara aí do pai ali, ó. Moisés, está aí a prova de que não é nada daquilo que você falou do Paulo, viu? Brincadeira, e tem que deixar a ala feminina falar que os homens me complicam aqui, olha só. Tá certo, Paulo, parabéns aí, felicidades aí no seio da tua família. Boa noite para vocês. Ok, Valeu. obrigado. Agora vamos ouvir o colega Carlos de Cascavel, né, Carlos? Oi, boa noite. Boa noite. Tá tranquilo a imagem? Sim. Tá meio despenteado aí, mas tudo bem. Certo. Eu vim da academia, eu entrei atrasado aqui na live porque eu estava na academia. Então, pessoal, né, amigos do Terra, eu tenho um paciente que estava com muita dor no braço, né? Tinha dor no braço forte de não estar conseguindo mais dormir. E essa dor vinha do pescoço e vinha para o braço, então a pessoa vai ficando triste, né? Desanimada e se passou a dormir sentado, porque ele não conseguia deitar para dormir de tanto que incomodava a dor. E aí
conversando com ele, ele falou que quando ele era mais jovem, trabalhava em Rondônia, naquela região, e ele usava o óleo de copaíba, natural, né, nativo. Aí eu falei, eu tenho um óleo de copaíba do Terra, vamos utilizar? Então, ele começou a fazer uso do óleo tópico, né, uma gotinha no anti-inflamatório e massagear na região da dor, na região do ombro, na região do pescoço. E graças a Deus, né, e graças a todo esse poder desses óleos, ele conseguiu, depois de 3 dias, já voltar a dormir deitado na cama, né? Para ele isso foi, tipo, muito bom, né? E aí, o que eu vejo? Que quando o óleo, além de ter as propriedades dele, ele também tem uma memória afetiva, né? Que ele já tinha passado isso, potencializou muito o efeito no meu paciente. Então, foi muito surpreendente, né? Ver a felicidade dele de ter conseguido melhorar. E assim, eu sou muito... eu quero ver o resultado, né? Eu sou muito ansioso também. E quando ele melhorou, assim, ele me falou, e feliz, e dava risada, e falava, nossa, me traz mais desse óleo, né? Eu deixei um vidrinho pequeno para ele, de 5 ml, e eu ensinei como que ele passava e tudo. Então, eu acredito que além das propriedades do óleo, essa questão emocional, mesmo sendo óleo de copaíba, né? Que inclusive é um dos óleos que atravessa e entra na parte nervosa, foi excepcional. Sim, foi um resultado muito bom. Eu tive outros também, mas eu quis relatar esse hoje porque foi bem marcante, por causa dessa questão afetiva. Obrigado. Perfeito, doutor Carlos. Muito obrigado aí pela sua contribuição. E realmente, assim, pessoal, como essa reunião está sendo rica, eu não vejo a hora de ter esse vídeo aqui para poder compartilhar com outras pessoas que não conhecem, porque na minha leitura é muito mais impactante você ficar 1 hora ouvindo depoimentos do que assistir um plano de marketing que a empresa é nos Estados Unidos, que não sei o que bônus poder 3, para mim é muito mais impactante e eu acredito que muitos vão pensar como eu. Então nós vamos ter agora, para encerrar, o privilégio de ouvir uma pessoa que ainda não prestou depoimento com esse nome, que é a senhora Panes, e após, então, vou fazer umas considerações finais e vamos nos despedir, porque a hora já está no adiantado. Então, senhora Panes, por favor, seu depoimento. Eu gostaria de complementar a relação do gerânio. Eu usei o gerânio e uso até hoje em função do emocional, para a coragem e a ação. Então, eu entendo que ele me traz muitos benefícios, porque eu fico pensando em quantas coisas eu perdi por não ter coragem, por não entrar em ação. E aí, Papai do Céu, o que ele faz com a gente quando a gente conhece as coisas? Ele dá um presente. E ele, no dia 19 de junho de 2019, trouxe de volta a Farroupilha o meu irmão, que mora há muitos anos em Porto Alegre, com uma situação muito complicada. O diabetes resolveu agir no corpo dele, levando ele a perder 80% da visão, onde afetou os rins, aonde ele teve uma isquemia, ele teve uma paralisia facial que foi recuperada com os óleos essenciais. E nessa situação toda, começou uma corrida contra o tempo, porque ele chegou na linha da vida e da morte. Isso quer dizer que, por 4 meses, os aparelhos hospitalares não liam a glicose dele, porque estava acima de 600. E isso é um fator de risco gravíssimo. A pressão dele normal era 25/10. Então, quem fala comigo de pressão alta, eu simplesmente fico assim... Mas 25/10 caminha ainda, porque eu passei 4 meses nessa corrida. Nessa corrida toda, o que é que eu fiz? Eu estudei muitos óleos essenciais e eu descobri no estudo que o óleo de gerânio simplesmente é o reparador do pâncreas, gente. Então, as pessoas que têm problema de diabetes, por favor, gerânio
e grapefruit, porque o grapefruit ele tem a função de eliminar a vontade do doce, mas o gerânio repara o pâncreas. Como eu usei nele? Eu não usei apenas uma gotinha, eu usei sim 7 gotas dentro do umbigo dele, porque ele estava correndo risco de vida. E eu pensei, e nesse momento é que eu faço a minha reverência aos óleos essenciais, quando eu entendo que o olíbano ele foi usado por Jesus Cristo. O Jesus Cristo ganhou dos reis magos. E diante desse conceito de que esse bebê foi cuidado pelos óleos essenciais, aqui acaba toda a minha sabedoria, aqui acaba toda a minha informação. Então, a minha reverência à doTERRA por nos dar dentro de frasquinhos óleos tão nobres. Eu não trato eles como óleos essenciais, eu trato eles como óleos nobres. Então, gratidão a você, Moisés, que na ocasião me apresentou os óleos essenciais e eu não levei 3 minutos para fazer o meu cadastro. E até hoje uso todos eles para o meu emocional. Graças a Deus, para o físico foram poucas as situações. E eu tenho uma para contar minha pessoalmente num outro momento. Então, para vocês, uma boa noite e fica o meu relato aqui para quem tem o diabetes. Por favor, vamos ajudar com gerânio e grapefruit. Obrigada. Perfeito, colega. Excelente o depoimento. E não vemos a hora de você dar uma aula para nós. Aí o pessoal tá cobrando direto, porque o conhecimento que você adquiriu realmente é algo fantástico, né? Então, eu sei que isso não é de graça, é muito esforço, é muita leitura, é muita pesquisa, e você tem ajudado muitas pessoas através dos grupos, né, a poder solucionar muitas situações. Gratidão mesmo. Eu entendo que foi super positiva essa experiência que nós tivemos. Com certeza nós vamos poder replicar, né, esse vídeo, né, que amanhã a gente já vai tê-lo, em várias situações, e precisamos, entendo que ter pelo menos uma vez por semana um espaço para nós podermos então relatar essa experiência, porque isso é muito forte, realmente é muito impactante as coisas que eu ouvi aqui, mesmo tendo já praticamente 2 anos de doTERRA, realmente assim aumentaram a minha crença, pessoal, porque várias experiências que vocês relataram, eu nunca tinha ouvido nada parecido, eu nem sabia que eu poderia indicar os óleos para tais situações. Então, agradeço de coração o depoimento de cada uma de vocês, com certeza contribuiu muito. Pelo que eu vi aqui no chat, foi um consenso, né, que se façam mais reuniões como essa. E talvez, né, não vai ser com 2 minutos, talvez vai ser com 3, mas é a primeira experiência que a gente está tendo, nunca fizemos isso. E com certeza esse modelo será copiado em outras partes do Brasil, porque realmente é algo muito impactante. Agradeço, então, todas as contribuições de vocês, não vou me estender muito, porque já passamos, então, aí das 21 horas e agora chegando 21h21, e amanhã nós temos que estar bem acordados, né, para o treinamento que nós teremos, será muito forte, tanto amanhã quanto na sexta. Agradeço então a participação, me despeço, desejando uma boa noite, que todos possam permanecer na paz dos seus lares, com seus familiares, que possam descansar e amanhã estejamos então com muita energia para um novo dia. Boa noite de maneira coletiva e a minha gratidão a todos.